Record in Progress. Galera, a gente está com o Rodrigo, que tem um carinho muito grande por ele, é um cara muito inteligente, é um professor. E ele tem um grupo de WhatsApp que ele coordena, e junto com outros ex-membros, tem pessoas de todos os jeitos. E o Rodrigo tem um entendimento muito grande de filosofia, de história. Vamos ouvir um pouco o Rodrigo falar sobre a experiência dele sobre família, né? A famosa família tradicional e alguns pontos vamos elencar aqui, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Rodrigo. Então, continua o que você estava falando sobre família, sobre a experiência com o menino e tal, que repetia as coisas, né? Ah, É isso que você sim. estava falando. É, só uma coisa aqui, apareceu para mim aqui um aviso, e eu tô aqui, eu não sei o que eu clico. Apareceu um aviso aqui em inglês, o meu inglês é nível escolar mesmo, né? Então, Continua, Rodrigo, pelo menos a gente está gravando. Aqui não aconteceu mais beleza. nada. É que aqui tá assim, go eat, não, got it, né? É normal, E isso aí não interfere, não. Pode continuar. Não, não posso é. clicar nele. Pode, o time é meio. Beleza, Foi eu porque tá eu bom. que abriu a live, entendeu? Se fosse Joia, não, comigo, seria maravilha. time. Pode falar. Pode falar. Não, nós estamos conversando aqui, né, sobre o condicionamento quando a pessoa anda em grupo, né? A pessoa anda em grupo, ela tende a adquirir esses comportamentos do grupo. Isso a gente vê, eu vejo na escola, lógico, a gente vê em igreja também, a gente vê em clube, vê em grupos de amigos, né? Então, por exemplo, num grupo de amigos, se uma pessoa não gosta de beber, mas os outros estão bebendo ali, ele está vendo o pessoal beber e se Ele divertir, vai na ele onda, acaba né? bebendo, né? Vai Então, na onda, né? isso aí faz muito com que certos grupos de igreja se tornem coesos, né? Porque Eu a lembro que pessoa uma que não vez, participa, Rodrigo, eu lembro que uma vez teve uma parte no YouTube sobre um personagem chamado Tieta, que tinha um sobrinho, que ela tinha um caso com ele. E aí tinha um personagem homossexual, que era a Rogéria, e ele falava que. Aí ele saía da sala e ele dizia: mas nós temos que ser igual, Cordeirinho, né? Ela dizia: mas Deus fez todo mundo igual. E se eu não quiser ser igual, né? Se eu não quiser, se eu me sentir desigual, eu acho que tem uma coisa, Rodrigo, principalmente em todas as igrejas tradicionais, igrejas mais recentes agora, que é a coisa do formato, da forma. Eu acho que, principalmente na igreja que eu participei, não na primeira, não no judaísmo, não isso, não aquilo, mas assim, é assim. Quando você é convidado a frequentar a associação, vou chamar ela de associação, porque para mim aquela não é uma igreja, é, você entra com aquilo que eu te falei de início. Você fica pensando nos seus erros, nas suas falhas, aquilo te encanta, aquela amizade bonita, né? Porque é apresentado para você um grau de amizade, oferece-se um apoio moral para você gigante, às vezes até ajuda, apoio naquela hora. Mas tem uma coisa que eu li de Kant, desse livro de Kant, muito interessante, que Crítica da Razão Pura, que ele falava sobre teatro. E tem uma coisa muito legal que a gente tem que lembrar, que eu falei para você do convite de entrar, tá? Existe no teatro o palco, os espectadores, a cortina e atrás da cortina. O problema da igreja não é o quem está embaixo. Enquanto você está embaixo, está tudo bem. A doutrina está maravilhosa. Repetir as frases que você falou, repetir várias vezes a mesma coisa. Aí você dá um pulinho depois de batizado e você é aceito na instituição, porque você é uma forma de aceitação, né? Você entra lá, você é batizado, você é aceito. Aí você vai ser moldado. Aí você se aproxima da liderança e chega perto da cortina, né? E aí depois, quando você passa lá para trás, aí é que você vê o inferno de Dante. Porque aí você vê quem realmente não tem amizade, que o que você está acreditando não é verídico, que não é uma coisa cristã e que é um espiritismo brabo. Eu não estou falando mal do espiritismo, estou falando que é um espiritismo baixo, de uma coisa baixa, que
Presta atenção, Rodrigo. Uma blasfêmia. Você pegar o nome do teu avô e levar numa cerimônia para batizar o teu avô que morreu. Você não pediu pro cara para ser batizado, o cara não Então, assim, é quase como uma afronta ao que a Bíblia diz. Aos mortos é dado o seu tempo. A sua, eles estão lá, você sabe o que eu estou falando. Então, assim, é uma mistura de tortura psicológica, é uma mistura de espiritismo baixo e é uma escola de louco. É uma É uma fábrica de maluco. farofa, é uma farofa de religião. É quase uma É, GK. deixa assim, deixa para a gente começar, né? Deixa o pessoal que está acompanhando aí e que vai assistir depois, deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, o Tá. meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Fontanelli. Eu sou professor de geografia, em escolas públicas. Já dei aula em escola particular, agora não quero mais. Eu sou professor em escolas públicas, estaduais, municipais, não só pelo dinheiro ambiente. A escola pública é muito escola, a escola pública é uma delícia. Eu adoro É, escola pública, eu também porque lá eu gosto. vejo gente como a mim, e eu Ser gosto, humano, eu né? adoro os meus alunos, mesmo os que me deixam louco, mesmo os que brincam comigo, mesmo os que querem tirar sarro, eu adoro eles todos. E eu sou também escritor, né? E eu já escrevi várias coisas sobre religião e coisas que não são religião, já escrevi livros seculares, tal, né? E aí a gente vai começar a analisar, então, a parte religiosa. Eu me confesso cristão, eu sou cristão, eu acredito de fato na Bíblia Sagrada, acredito que a Bíblia é a regra de fé e prática, acredito sim em uma crença protestante. Então, eu me enquadraria entre os protestantes, mas eu contesto esse movimento de igreja que a gente tem, né? Que a gente tem, o que a gente vê nessas igrejas que a gente tem, pelo menos do que eu vi, do que eu tive experiência, são homens dominando sobre homens. E essa dominação gera pessoas doentes e gera finais trágicos, Uma né? farofa. E o cristianismo não é nada disso. Então, algumas igrejas dominam mais, como essa experiência que você teve. Algumas igrejas controlam mais de perto a vida das pessoas, outras não, mas de uma forma ou de outra, elas não são igrejas no modelo que o Novo Testamento apresenta, e elas trazem, infelizmente, elas trazem essa consequência aí para o pensamento, para a cabeça, destrói a cabeça da pessoa, né? Você imagina só uma pessoa em quem você confia, em quem você entregou a sua vida, vamos dizer assim, espiritual, né? Uma pessoa em quem você confia é algo importantíssimo. Se você acredita na vida eterna, você está entregando àquela pessoa é, o bastão de guia dessa caminhada. E essa pessoa começa a dizer, faça isso, não faça aquilo, faça isso. Não. Mas por quê? Porque é a Bíblia. E, na verdade, é uma interpretação daquela pessoa, daquela instituição da Bíblia. E se a pessoa fica nisso, realmente, na minha visão, é, ela corre um sério risco de um problema mental, né? Eu E acho que eu corre um sério fiquei. risco. Eu É, acho que, e assim, eu tô confessando uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém, tá? Eu acho que aquela pessoa que conviveu ali, eu tô falando de mim, tá? Eu não reconheço aquela pessoa. Eu tô falando sério, eu fico olhando para o que eu fazia e eu tenho, não é vergonha, eu não tenho vergonha, porque eu não fiz nada de ruim, mas eu me sinto um palhaço olhando para aquilo ali, porque assim, é, não ajudou no relacionamento com os meus pais. Muitas das vezes, Rodrigo, eu falo com você e vem na minha memória aqueles rapazes chegavam lá em casa, coitados, mortos de fome. Não estou alegando comida, eu não alego comida. E nunca entrou um centavo de ajuda para eu ajudar os rapazes. Eu não estou falando do dinheiro, não é isso. Então eu fico pensando assim, isso é uma exploração. Tinha dia, assim, claro, comia todo dia, eu como todo dia, eu tomo sopa, isso, aquilo outro. Tem situações e histórias horrorosas, coisas horríveis. Então, uma instituição milionária que tem dinheiro para construir um prédio de 30 milhões, ou então alguém está recebendo dinheiro e não está passando para ajudar, entende? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que eu convivi.
né? Independente da minha escolha, as minhas escolhas, eu tomei a rédea da minha vida. Porque assim, eu sou incapaz de dizer para a pessoa, se a pessoa está com necessidade de alguma coisa muito séria, eu sou incapaz. E meu avô está com 90 e poucos anos. E eu tive uma experiência que eu lembrei um dia que você estava falando comigo, que meu avô chegou para mim e meu avô foi um cearense que sofreu muito, que é analfabeto, etc. E eu não estava em casa. E meu avô disse para mim que tinha chegado dois deles, dois, e tinha dito assim: o senhor fez almoço? Eu tô com fome. E meu avô não é da igreja, meu avô depois se converteu na igreja batista e meu avô não teve coragem de dizer não. Meu avô, que não tem nada a ver com a história, pegou um galetinho, e deu para os meninos comer. Assim, aquilo para mim, ele ganhou moedas de ouro. O cara ganhou uma medalha de ouro. E tem uma coisa muito interessante que é assim, tinham pessoas que tinham financeiramente muito melhor do que a gente e que não ajudavam. Tem pessoas que estão nesse meio que não têm humanidade. Eu acho que se eu fizer uma faculdade, eu quero servir a humanidade melhor, eu quero ajudar alguém, eu quero ser apoio do planeta, eu não quero ser um lixo do planeta. E várias outras coisas, assim. Durante o processo da pandemia, eu não jogo isso na cara de ninguém. Eu vi pessoas da instituição deles e de outras desesperadas, porque não tem, não, dá para parar, eu vou lá e faço. Eu acho que enquanto a fé não me faz móvel, não me move para ser uma pessoa melhor, ela não serve para nada. Eu penso assim, sabe, Rodrigo? Eu penso assim, tipo, é, eu não tenho coragem de te falar algumas coisas que eu vivi, entende? Tipo, eu não passei fome, eu não deixaria ninguém com fome. E outra, e essas histórias, elas são abafadas como algo que não é nada. Entende, Rodrigo, o que eu tô falando? Então, assim, enquanto você. E tem uma coisa muito instigante que eu vou te falar. Estou desempregado. Será que o cara está desempregado porque ele quer ou porque ele não consegue achar emprego na linha dele e ele vai pedir ajuda e é negada? Isso é cruel demais para um pai de família. É humilhante demais para as pessoas. Então, isso destrói a autoestima das pessoas, entendeu? Não, a gente vê as igrejas milionárias por aí, né? A gente vê os pastores milionários, né? Morando em mansões milionárias, em carros e tal, aquele povo pobre tudo sustentando, mas às vezes a pessoa precisa de um dinheiro e, assim, porque o filho, a filha ou a mãe estão doente, né? E o cara vai pedir ali na igreja, tal, e a igreja não pode dar nada, a igreja só recebe, não pode dar nada. Isso é todas, né? Então você veja só, as igrejas escolhem deixar as pessoas morrerem, né? Mas por que que isso acontece na minha ótica, né? Por que que acontece? Bom, primeiro, na Bíblia Jesus falou que seria exatamente assim. Jesus falou que essas igrejas não representariam ele. Jesus falou que realmente muitas vezes o nome de Deus seria blasfemado por causa do povo de Deus, porque dentro da igreja, embora não sejam todos, mas o povo de Deus está presente dentro da igreja. E o que a gente tem que virar é o seguinte, é que a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus, é uma mensagem libertadora. É uma mensagem que torna o homem livre realmente para amar, para viver a vida em amor. E a Não tem gente vê o ódio. que nas Não igrejas? tem A ódio. gente vê pregando, justamente pregando para aquele clube. Ó, você faz parte do nosso clube, então você vai agir assim, assim, assim. Se você não agir assim, 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 você vai ser expulso do clube e você vai ficar fora também do alcance do nosso amor, né? Então, Rodrigo, sabe o que eu descobri que você, da outra vez que eu conversei com você, você falou para mim? Eu descobri uma coisa. Acho que você não sabe o impacto das coisas que você. Talvez você não tenha noção do impacto das coisas que você. Que eu lembro escrito, eu escrevo tudo que você diz, que outras pessoas dizem. Sabe por quê? Eu descobri fazendo.
o canal. Sabe por que que eu saía da igreja para baixo, cansado, vazio? Sabe por quê? Tem uma resposta que eu recebi em meditação. Eu recebi isso lendo a Torá, olha só. Porque o Jesus que está sendo pregado lá não era o Jesus real. Aquele Jesus não é o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço não era aquele. Aquele era um fake, entende? Sim, Então, perfeito. assim, tem uma coisa que eu fiz durante o suicídio, que eu acho que eu falei isso pra você. Eu falei uma vez pro Tom isso. Quando eu tentei fazer o suicídio pela terceira vez, eu tava sozinho. Sozinho, sem ninguém. Eu tinha tentado a primeira, minha mãe me cacetou. Na terceira, uma namorada quebrou a cadeira nas minhas costas. Mas eu falei, vou tentar a terceira vez. Eu tentei 4 vezes. Acho que foi na quarta vez eu pensei em entrar mar dentro, né? Mas aí não deu certo, não, porque eu falei, não, morrer afogado, pode ser que venha o bombeiro e me acuda. Mas eu fechei o olho, eu pensei assim, eu não presto, eu não sirvo, estava autoestima baixa. Eu fechei os meus olhos, pode ser que, teve até um kardecista que falou para mim que eu escapei fedendo, né? Veio uma voz e falou assim, será que os motivos que você está fazendo esse ato aí, foi mais ou menos assim, justificam isso que você está fazendo? Se você tentar isso, você não vai voltar mais. Nem tem a chance de corrigir o sofrimento. Aí eu parei, opa. Aí eu falei assim, deve ser minha mãe atrás da minha orelha, que mãe que vigia filho no quarto, né? Pai não vigia, minha mãe que vigiava. Não tinha ninguém no quarto, não tinha ninguém. Ninguém, claro que tinha eu. Sabe o que que eu fiz? Eu tomei um banho, fui procurar trabalhar, procurei emprego, fui trabalhar e nunca mais eu tentei fazer aquilo, porque a vozinha foi Então, fatídica. mas é aí que você vê, você sente na pele o que as pessoas fazem. Você vai para um lugar onde você confia nas pessoas, onde você acha que as pessoas são honestas, as pessoas não vão mentir para você, não vão Eles te não são tua manipular. família, eles não são tua família. E ali tem um jogo de interesse. A maioria das igrejas são empresas, né? Muito da oferta é cobrada. Olha, tem que atingir tantos mil por mês e tal. Metas. Aí, o que acontece? A pessoa fica falando para você que o que você vive é errado, o que você vive não está certo, o que você vive você tem que mudar, você tem que mudar. E é lógico que a pessoa entra no parafuso. Aí entra nisso que você falou, aí eu não presto, né? Porque todo mundo parece que está dando certo aqui, menos eu, né? Aí a pessoa enfia Criaram na cabeça, situações, inventaram histórias que eu não a fui pessoa eu enfia que na fiz. cabeça que Deus não a ama, né? A pessoa enfia, nossa, então se eu sou rejeitado, isso eu vi muito, assim, porque há uma determinada igreja, a qual você não passou, onde as pessoas dizem o seguinte: se você pecar, não tem perdão. Você Cruzes. pecou, não tem Então, para que perdão. serve o evangelho? Então, a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes. O justo, eu não sou. Então, eu peco Vinde muito a mais que mim, 7. whole times, E, de novo. Whole time, tá dando tempo. Enfim, mas tem uma coisa tipo. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, não é esse evangelho que eu conheço, né? Então, eu conheço esse. Eu conheço ok. esse, Rodrigo. Então, assim, Terminando aqui, você manda outro link e a gente sim. Não, continua mas aqui. tem que terminar, porque senão não vai bater. Tem que terminar. Não, tudo bem. Mas tem uma coisa muito instigante. É a bolha, né, Rodrigo? A bolha. Sim. É. Agora, você imagina o que é para a pessoa, entendeu? A pessoa entende que que muitas, o discurso da seita é o seguinte: nós somos a igreja verdadeira, fora de nós não há salvação. Isso é o discurso de toda a seita. Isso não existe. No Evangelho não fala isso. E a salvação não está ligada a um CNPJ. Então a pessoa passa a vida inteira passando, essa igreja é a igreja verdadeira, fora daqui na salvação. Todo mundo dando testemunho que Deus agiu aqui, Deus fez, Deus faz. Tal coisa. Aí ela peca, ela precisa de um apoio, ela precisa de uma mão amiga, ela precisa de um ombro. E a pessoa fala: não, você pecou, você está automaticamente excluído, Deus te odeia. Se você quiser entrar aqui, você entra, porque até cachorro entra, a porta está aberta, mas você. A pessoa faz o quê? A pessoa ela pira ou ela se mata. Entende? Ou ela E, cai mesmo pro mundo na do mundo de. verdade, eu
eu me apaixonei, né? Eu fui, não fui de imediato, demorou um pouco, mas eu só descobri o que falavam de mim, o que diziam a meu respeito, anos depois. Eu acho que também eu não presto muita atenção no que as pessoas falam de mim, mas assim, é você colocar em xeque a moral dos outros. Isso é cruel. É, mas eu pergunto, o que que é a moral? Moral não existe, Paulo. A moral muda de lugar para lugar e durante a história. Então, É se falar de se eu moral é sou perder tempo. imoral, por que que você não chega para a pessoa e diz assim, você não serve para isso, você não serve para aquilo? Seria Não, mais ético. enquanto o dízimo, a oferta disso, a oferta que tiver entrando, a pessoa é útil. Quando corta é que passa a ser inútil. Mas moral é uma coisa ridícula, a pessoa debater moral. Fala, eu defendo a moral, mas que moral você defende? Porque dentro do Brasil há muita moral. A moral que é verdade numa tribo indígena, Católica. né? É diferente da que há em São Paulo, E que é outra, diferente. vou falar uma coisa para você. Eu acho que assim, a busca pelo Cristo, né, pelo Jesus, pelo Yeshua, né, pelo Deus Supremo, pelo Eterno, né, por aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, é uma batalha, né, é uma luta incessante ali da busca pela aproximação de estar perto de Jesus, né? Porque a gente se sente um lixo quando a gente sai de lá. Mas eu não, Rodrigo. Quando eu saí pesado, mas eu nunca desacreditei naquilo que era correto, entende? Com aquilo que eu dizia, eu pensava, eu estou errado, isso não é legal, isso é ruim. A gente não pode rejeitar as pessoas por elas não pensarem iguais a nós. Isso não existe, entende? Então, assim, eu até posso falar para você que o primeiro emprego que eu achei depois que eu saí da associação, não falar o nome da associação, eu fui trabalhar numa casa de swing. Eu fui recepcionista numa casa de swing. Eu não fui maltratado, mas eu sabia que lá era uma casa de swing. Eu não podia rezar o Pai Nosso porque eu sabia que lá não era uma igreja. Então, Rodrigo, às vezes você fica se pensando, por que que eu não consegui, as pessoas em geral, por que que não consegue terminar uma faculdade? Por que que não consegue ter um relacionamento afetivo saudável? Por que que não conseguem trabalhar? Porque elas não percebem que toda essa bolha, ela começa a trabalhar dentro da cabeça da pessoa, que a pessoa, a mente, ela começa a achar, começa a trabalhar dentro de você de uma forma contrária, como se, por exemplo, você pertence a essa associação. Então, e você não pertence. Então, eu vejo você como irmão da igreja, mas você não se comporta como irmão da igreja. Não. Entende? Entende o que eu tô falando? Assim, tipo, você começa a ter choque cultural com as Isso. pessoas. Então, assim, as pessoas começam a dizer. Então, você não se adapta a emprego, você perde o seu domingo, o seu sábado, você não faz plantão, você fica maluco. Você é uma pessoa que não se junta com ninguém, que não faz amizade com ninguém, porque todo mundo é pecador e todo mundo é puta, piranha, safado e viado. Então, eu descobri que isso de não achar trabalho e de não terminar a faculdade é que você dá vazão para essa associação, para isso, que aquilo é o teu planeta, aquilo é tua vida, aquilo é. Então você tem filhos dentro daquilo ali e você vai forçar teu filho a pensar igualzinho eles. E outra, uma coisa perigosa, você não tem mais família. Você não tem pai, você não tem mãe, que não é da associação, tá? Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmão, você não tem amigo, você não tem vizinho. O teu planeta é aquilo ali. Aí minha mãe falou assim: como é que você conseguiu ser enrolada desse jeito? Vendo todo esse circo. Eu tive que passar por um processo de depressão de alto grau, de ser levado para o psiquiatra à força, de tomar remédio,
porque eu não aceitava a rejeição deles. Eu queria ser aceito naquilo que eu queria, que eu estava completamente apaixonada. Eu li o livro 50 mil vezes, mas aí tinha a crítica, mudar o tom de voz, cortar o cabelo para se tornar igual, que você falou, mudar o tom de voz, cabelo. Você não pode ir para casa do seu cunhado, porque seu cunhado, o churrasco dele tem cerveja e palavrão. Ah, mas você passa a ter uma redoma, você cria uma redoma ao redor de você. Se você não tiver cuidado, você pira, você entra em parafuso. Então, eu acho que eu fui curado pela internet. Que assim, durante muito tempo. Você imagina, Rodrigo, uma pessoa negra que passa pelo processo de racismo. Pra ela entender o racismo. E ela demora, Rodrigo. Não é fácil. Não é fácil passar pela homofobia. Não é fácil passar pelo racismo. Então, assim, o Brasil é um país muito complicado culturalmente, muito diversificado, muito louco em termos de cultura, é muita informação demais. Então, era uma coisa muito doida. Engraçado, Rodrigo, que os pastores evangélicos da minha cidade, eles enxergavam coisas que eu não enxergava. Pastores chegavam para mim e diziam assim: você não tem talento nenhum para isso. Se você está procurando na igreja, por que você não foi para o culto, né? Eu falo, não, porque estou na única igreja verdadeira. A sua é falsa. Olha só, Rodrigo, o perigo que isso pode fazer no comportamento da pessoa. Isso Sim, pode uma mente aloprar. jovem, inclusive, né? Uma mente jovem que está procurando afirmação, está procurando conhecer tudo. Hoje, a Sim, gente com 40 aqui, a gente olha e fala, nossa, tal, mas tente lembrar, né? A vida como era na adolescência ali, né? No final da adolescência, tal, tudo bem complicado. Então, isso aí tem um poder um poder sobre você narcotizante terrível. na cabeça da pessoa. E aí, o que acontece? Enlouqueceu que queria fazer uma missão. Enlouqueceu, Paulo Sena enlouqueceu. Não era Paulo Sena, o irmão Sena enlouqueceu. Acho que meu chamado de missão foi rejeitado umas 12 vezes. Estou falando sério, 12 vezes. Você sabe, porque lembra que eu falei lá no início do vídeo para você que eles pensavam coisas ao meu respeito, que eu não achava que eles pensavam a meu respeito? Um dia eu fui na central da igreja e eu descobri que os meus documentos estavam numa gaveta abandonada. Eu briguei e acabei indo. Beleza. A igreja na minha cidade começou na minha casa. Beleza, numa boa. Estava na faculdade de Direito, estava com emprego na Vale do Doce. Você lembra isso? Isso lá para os 21 anos. Aí cheguei na missão, encontrei um monte de coisas, coisas assim, uma doutrina local. Olha, a regra aqui é isso. A regra aqui